Olá, meu nome é Ana Paula Souza, eu sou editora de cultura da versão impressa da revista Carta Capital e tive uma conversa com o Felipe Neto, youtuber que tem mais de 130 milhões de visualizações mensais em seu canal e está lançando agora um livro pela Companhia das Letras. O livro se chama Como Enfrentar o Ódio e o Felipe reconta a história dele, um pouco a história de vida, mas sobretudo a história de como ele passou de um antipetista, de um anti-tudo, para alguém que hoje defende outros tipos de valor, ataca a cultura da meritocracia, enfim. Ele realmente olha um pouco para ele mesmo como alguém que produziu ódio e que acabou também sendo vítima do ódio. Bom, Felipe, como o ponto de partida dessa entrevista é o livro, eu vou tentar não cair tanto na tentação de ficar te fazendo várias perguntas sobre política, Pablo Marçal, embora isso seja quase inevitável, mas vou começar com uma coisa bem amena, assim, que na verdade eu queria saber como é que foi para você essa experiência na Bienal, assim, o que que tem de diferente, sabe, nesse produto que é o livro, ou se tem alguma coisa de diferente, mas queria saber como que bateu para você esse momento. Olha, eu tenho toda uma história com a Bienal que para mim é muito importante, né, porque em 2019, e isso está, bem descrito no livro, toda essa história em detalhes, inclusive detalhes que nunca foram contados, mas em 2019 houve uma tentativa de censura aqui na Bienal do Rio, quando o então prefeito Marcelo Crivella tentou censurar obras LGBTQIA+, e queria recolhê-las, né, por achar que qualquer obra que tenha personagens LGBT, essas obras precisam ser ensacadas com plástico preto, com aviso e tudo mais. Obviamente era uma censura patética e nojenta, e a gente lutou para enfrentar isso, e nós compramos 14 mil exemplares, todos os exemplares dessas obras que tinham essas temáticas, e distribuímos de graça lá na Bienal. Esse episódio ele acabou sendo que meio definitivo na minha vida, né? Porque há um antes e depois desse dia da Bienal de 2019. Depois desse dia, eu passo a ser um alvo muito maior por parte da extrema-direita. Então, poder voltar na Bienal esse ano, 5 anos depois, encontrar aquele salão abarrotado de gente, né? Uma multidão que eu nem imaginava que estaria lá, porque eu sabia que tinham sido distribuídas 450 senhas, eu não sabia que ia ter gente se juntando em todos os cantinhos para conseguir enxergar de longe. Então foi uma honra muito grande, eu tenho muito orgulho de ter ajudado de alguma forma lá em 2019, e agora é a Bienal que me recebe, me abraça para poder divulgar o livro, né? Então foi sem dúvida um episódio especial que vai ficar marcado na minha memória. Você falou que esse episódio é contado no livro, mas esse episódio acaba aparecendo hoje também numa matéria do Globo, quando o Cassiano Elec Machado, numa reportagem ali sobre a sua presença na Flip, deve não o Felipe Neto estar na Flip, o Cassiano ele cita esse episódio, né, da Bienal de 2019, um pouco como uma demonstração de que para ele e para outras pessoas tem todo sentido você estar na Flip. Eu também queria saber como que bateu isso para você, né? Eu estava lendo o livro e aí vi essa reportagem e pensei, nossa, não tem jeito, né? O Felipe não consegue escapar de polêmica, né? É claro que dá uma tristeza, porque essas porradas que saíram agora em relação à Flip, elas não estão vindo da extrema direita, né? Eu me acostumei tanto a só tomar porrada da extrema direita que quando surge uma nova assim, eu fico até meio, nossa, o que eu fiz para essas pessoas, né? Mas de fato ali eu acho que é um descontentamento que eu acabo sendo uma sequela de algo, né? Porque há uma necessidade de representatividade, né? De poder ter cada vez mais gente, e principalmente autores, é, talvez que precisem de mais força e tudo. Eu entendo um pouco essa dor, eu entendo de onde vem essa dor. Eu só não acho que eu não estar no evento seria minimamente algo que favoreceria esse ambiente almejado. A minha presença lá se dá em função da obra que foi escrita, não apenas pela popularidade ou por apelo e tudo mais, mas também pelo conjunto disso com a obra que foi escrita, né? Vi alguns comentários acerca do livro, pessoas acusando de ter sido escrito por um ghostwriter, que eu considero até um elogio, mas prefiro que a pessoa leia o livro e pense isso, achando que talvez eu não seria capaz de escrevê-lo, do que ela só presuma isso, né, de maneira leviana. E também há, entre esses, aqueles que não devem ser muito levados a sério.
Porque, assim, de quem vem de um lugar de dor, eu entendo. De falta de representatividade, eu entendo. Tá lutando por espaço, eu entendo. Agora, quem vem de um, de um academicismo que fica tentando convencer as pessoas de que o certo é manter apenas as bolhas altamente intelectuais e não deixar entrar nada que seja popular, aí isso eu já acho superficial e extremamente criticável, porque é um comportamento que só afasta a população geral da literatura. Essa ideia de que livros são quase como coisas sacras, né, que devem ser contemplados em pedestais e apenas aqueles verdadeiros autores que tratam da arte da escrita com a mais profunda sabedoria e capacidade é que devem ser alçados ao Olimpo, que seria, nesse caso, representado pela Flip, isso é uma enorme bobagem, né? Isso é uma desconexão da realidade e só acaba fazendo com que a literatura seja cada vez mais vista como algo inacessível, como algo muito cabeça, como algo que a população em geral não tem acesso. Então, a essas pessoas eu realmente não acho que eu tenho nada a tirar de positivo. Então eu apenas ignoro mesmo, mas é uma pena que isso exista. Acho que tem um momento no livro em que você cita, né, quando você enfim, né, um youtuber conhecido basicamente por isso, um youtuber ligado ao entretenimento, que havia um certo preconceito dos jornalistas, um desconhecimento, e na verdade, então, talvez esse preconceito de alguma forma ainda se mantenha, né, por um desconhecimento, né, pensando na ideia de preconceito como realmente aquilo que você tem uma certeza sem conhecer, né? Você acha que esse episódio da Flip acaba indicando um pouco isso? Pelo que você está me falando, ele de alguma forma te surpreendeu, né? Negativamente, assim. Me surpreendeu porque eu achei que essa página já tinha sido virada. Eu passei por isso sim, um período em que os jornalistas eles tinham uma implicância muito grande com youtubers. Eu era tido ali como, né, alguém que, eu tenho que escrever sobre esse cara, que saco. As matérias eram muito negativas ao meu respeito. Isso foi mudando ao longo dos anos. Hoje em dia eu não tenho mais qualquer reclamação nesse sentido em relação ao jornalismo, mas eu percebi que nesse novo ambiente, que é o ambiente literário, eu tô vendo exatamente o mesmo comportamento. É uma pena, porque assim, eu li coisas ali em comentários da Flip que mostram uma profunda ignorância daqueles que se consideram muito sábios, né? A pessoa se considera uma intelectual, uma defensora da intelectualidade e escreve sobre um livro sem tê-lo lido, por exemplo. Então eu vi um cara lá que trabalha nesse ramo falando que é mais um livro de venda de aeroporto. Por quê? Como é que você sabe? Você leu? Você pegou o livro? Você leu alguma coisa dele? Outro falou que seria um ghostwriter, né? Perguntou: será que vão convidar o ghostwriter também? Esse tipo de crítica debochada, com essa vontade de diminuir, de inferiorizar, muitas das vezes também vem de um lugar de frustração, né? A pessoa que queria o reconhecimento, queria um determinado convite e se revolta quando vê alguém que ela não considera merecedora sendo convidada no lugar. Lembra muito a época que eu comecei o Não Faz Sentido, em 2010. Quando eu era um jovem ator amargurado, frustrado, odiava as coisas que faziam sucesso que eu considerava ruins. E aí fiz vídeos contra Colírios da Capricho, fiz vídeo contra Crepúsculo, que é uma obra literária. Quando você explodiu ali, na verdade. Exato. E ali era justamente a utilização do ódio para criar conteúdo no YouTube, né? Então isso está no livro também, essa minha trajetória como autor de ódio e essa transformação. E eu sinto que essas pessoas que tecem esses comentários maldosos, elas estão nessa mesma posição, muitas vezes uma posição de frustração, que se incomoda com o convite feito a mim por um evento considerado intelectual, não porque eu vou estar lá e o que eu represento, mas porque ela não está. Isso não pode ser resumido à inveja, porque aí é transformar o debate em algo raso. É realmente a manifestação das nossas frustrações através de exposições de amargura. E você fica assim, você fica áspero, você fica chato, você fica crítico de uma maneira que não deveria ser. Então eu estou super aberto para essas pessoas que falaram isso, para que elas vão lá. Eu quero que elas estejam lá. Porque elas estando lá, que elas peguem o microfone e me façam perguntas, que eu sou super receptivo. Estou super aberto a responder.
e que essas pessoas leiam o livro, mesmo que seja para criticar, que eu possa ler uma crítica baseada no que está escrito, e não baseada no que ela acha que está escrito. Quando eu fui fazer vídeo sobre Crepúsculo, eu li Crepúsculo. Quando eu fui fazer vídeo sobre 50 Tons de Cinza, eu li 50 Tons de Cinza. Então eu espero o mínimo daqueles que querem criticar o meu livro. Bom, vou aproveitar para a gente começar a falar do seu livro, né? Ele mesmo. Você começa o livro descrevendo o momento em que a Polícia Civil chega na sua casa, entregando uma intimação para você depor na delegacia, e aí está escrito: naquela noite pouco dormi, não por medo, de ódio. Você vem reelaborando essa ideia de ódio, né? Essa conceituação de ódio, né, Felipe, na internet, sobretudo, né? Que é um lugar muito específico também. Queria saber o que foi o livro nesse processo. E se tem algo sobre você que você entendeu melhor depois do livro. Porque o livro também ele se insere um pouco num tipo de livro que hoje é usual na literatura, nessa da Flip, né? Que também são os autores se colocando e revendo a sua própria história. Então, você logo no começo também pontua ali a sua origem social, você descreve, né? Até anotei isso, eu já era adulto quando a rua onde cresci foi asfaltada e volta e meia faltava água. Então, queria que você falasse um pouco do que foi o processo de escrita, porque tem coisas que a gente acaba só entendendo quando a gente está escrevendo, né? A escrita também é um processo de elaboração. Em termos da minha vida pessoal, eu diria que a escrita não teve um papel crucial, porque eu trato muito isso e tratei ao longo de muitos anos isso em terapia. Então, essa parte da minha vida íntima, eu acredito que o livro foi mais uma forma de eu poder expor aquilo que eu já tinha concluído em terapia. Então, a primeira dica é: façam terapia, todos. Todas as pessoas deveriam e devem fazer. Mas na parte de rever e reviver tudo que eu tive que passar durante o regime Bolsonaro, ali, para mim, o livro serviu quase como um exorcismo. A cada página que eu ia deixando para trás, eu sentia como se eu estivesse eliminando um demônio de dentro de mim, porque são histórias que não foram completamente contadas, que as pessoas não ficam sabendo dos detalhes. As pessoas ficam sabendo: o Felipe Neto foi acusado de alguma coisa, mas no imaginário popular isso se dissipa, a pessoa esquece. E a angústia que isso causa é muito grande, porque você quer que todo mundo saiba a verdade das acusações absurdas, das associações criminosas que fizeram contra mim. Então, poder colocar isso nas páginas foi sendo um processo de exorcizar os demônios que vinham dentro de mim me acompanhando. Então, eu me sinto mais leve depois de ter escrito esse livro. E eu sinto que quem vai ler vai ver esse processo, vai ver o quanto, de fato, há ali nas minhas palavras a dor do que eu enfrentei. E enfrento ainda, né? É óbvio que não dá para falar no passado, porque embora a gente tenha vencido as eleições de 22, a gente continua aí com uma extrema-direita extremamente forte e presente e fazendo, ainda ameaçando o nosso cenário democrático. Então, a leitura, o que eu espero atingir é que as pessoas que vão ler, primeiro, tenham uma compreensão maior sobre o próprio ódio e sobre o ódio digital. Se elas conseguirem ter uma reflexão um pouco maior sobre esses dois tópicos, eu vou sentir que o livro cumpriu o seu objetivo, porque enquanto eu escrevia, foi isso que eu fui deixando ali. E Felipe, como nasceu esse livro? Qual é a origem dele? Lembro que saiu um perfil seu na revista Piauí e tem algumas histórias que são pinceladas ali no perfil que também reaparecem. Foi um convite? Foi uma ideia sua? Não, a ideia foi minha porque eu, na verdade, sempre soube que eu escreveria o que estava acontecendo. A partir do momento em que eu recebi a polícia pela primeira vez, eu sabia que em algum momento eu precisaria contar essa história, né? Então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi anotar os acontecimentos, as datas, para não me perder depois na linha do tempo. Eu esperava, porque eu sabia que no momento certo, eu ia sentir que era a hora de escrever. Não é algo que eu recomendo. Eu normalmente, quando falo de criatividade e tudo, eu falo que o processo de criação ele é um processo de constante tentativa e erro, né? Mas nesse caso em específico, eu sabia que era um livro muito importante que precisava sair no momento certo. E quando foi a virada do ano agora, 2023 para 2024, eu senti: olha, esse momento chegou. Assim, eu preciso escrever essa história. Agora eu tô sentindo vontade de escrever todos os dias. Eu, tô abrindo o Word, eu olho para a página em branco. Tá na hora. E aí eu comecei a escrever e não parei mais. Foram meses realmente
debruçado sobre isso, com muita pesquisa, e é importante ressaltar isso. Na última página do livro tem o QR Code para as pessoas acessarem as fontes de tudo que está no livro, né? Porque a gente não conseguiu colocar, porque deu 40 páginas. Não teria como a gente acrescentar 40 páginas de referências. Então a gente botou isso digital. Isso é o quão profundo foi fazer essa pesquisa para que o livro estivesse baseado em fatos, não apenas em opiniões e achismos. Então é importante que as pessoas acessem isso para conferir. E, Felipe, você deixa muito claro, né, no livro que você não. E você deixou isso claro também nas suas falas públicas, que você não foi apenas vítima, que você foi também autor desse ódio, né? Essa experiência de ter sido uma figura canceladora, que aí um comentário é que isso ganha realmente uma outra dimensão depois de se ler toda a história da sua família, a figura daquele tio, né, do Lula demônio, da Dilma comunista, comedora de criancinhas e tal. Como que você define hoje o seu lugar no que você mesmo chama de trincheira digital, né? Como que você lida com esses limites? Então, de reagir, quando eu te fiz a pergunta sobre a Flip, você reagiu, mas de que forma reagiu, né? O que você sempre fala de não usar a mesma estratégia. Qual é o seu momento hoje? Cada situação deve ser analisada de maneira independente e puxando o contexto e a história dessa situação, né? Seja uma crítica, um xingamento, uma fala descabida, uma acusação. Não adianta você querer usar método e regra para ensinar a enfrentar o ódio, porque você não vai conseguir. O ódio, ele é fluido, ele é líquido, ele permeia, ele vai por dentro, ele não é algo que você enxerga de maneira clara, cristalina. Ele está em você também, além de estar na pessoa que te ataca, ele também está em você. Então, esse enfrentamento, ele jamais pode ser tratado de maneira leviana, e por isso que eu não quis fazer um guia de regras. Há algumas instruções ali mais práticas, né, na hora de postar alguma coisa. Mas fora isso, eu não posso dizer para as pessoas como elas devem agir, porque cada situação requer uma análise. Então, quando você me pergunta algo, por exemplo, como a situação da Flip e os poucos lá que se manifestaram contrariamente à minha presença, isso gera em mim uma reação. E como que eu vou lidar com essa reação? Como que eu vou transformar isso em palavras? Isso é um processo único. Não é um processo que eu posso padronizar e ensinar dentro de uma caixa. Por isso, eu acredito que o livro ele é talvez mais sobre a realidade que a gente vive e o ódio interno que a gente sente. Como tentar lidar com isso. Mas eu não sou, e não vou me colocar nunca na posição de um psicólogo ou psicanalista, seja o que for, um psiquiatra, para instruir as pessoas nesse sentido. Eu só realmente tento pintar um cenário do que a gente está vivendo hoje. Dentro dessa trincheira, como você mesmo ressaltou, eu acredito que eu estou ali numa posição de motivação e enfrentamento. Então, ir para o embate significa combater a extrema-direita de maneira contundente, porque, como também falo no livro, enfrentar o ódio não é virar o Dalai Lama ou o Gandhi. Não é ficar pregando a harmonia e a paz o tempo inteiro para aqueles que querem te destruir, te arruinar, tirar as minorias, os direitos, né, acabar com a liberdade, tudo que eles se propõem a fazer. Então não é através apenas do pacifismo que a gente vai resolver nesse enfrentamento. É preciso ser duro, contundente, brigar sim. Só que táticas podem ser adotadas. E é isso que eu tento buscar com o livro. E motivar as pessoas a não simplesmente deixarem para lá e ficarem, né, indiferentes à realidade que a gente está vivendo. Eu vou ler um trechinho aqui do livro, um outro, Felipe, que acho que antecede uma das passagens fortes do livro, que é quando você descreve um dia que você gritou com a sua mãe, que é uma cena forte, assim. Acreditar cegamente na meritocracia é um veneno tão corrosivo que por um tempo eu de fato supus que minha mãe não fosse dedicada ou inteligente o bastante para ficar rica. Então, se a sua mãe era uma secretária que trabalhava 12 horas por dia, ainda assim não tinha dinheiro, a culpa era dela, né? E logo adiante você fala, e se tinha uma coisa que a vida tinha me ensinado, era que se eu tinha fracassado, a culpa era do PT. Uma sensação que fica do seu livro é que, não sei o quão intencionalmente, é que você acaba explicando muito também das nossas questões políticas, dos nossos dramas políticos como país, pela desigualdade social, pela nossa diferença de oportunidades, pelas frustrações que a própria estrutura social gera.
Você diria que esse é o seu grande aprendizado da vida adulta, vamos dizer assim, né? Que você é super jovem ainda, começou a trabalhar com 13 anos, explodiu muito cedo. Você desejava transmitir isso por meio do livro? Olha, eu desejava criar pelo menos uma fagulha de interesse a respeito do assunto, diferença de classe. Tentar, de alguma forma, inspirar alguém a entender o que é a luta de classes é um dos objetivos, sem dúvida, mas não o principal, né? Então eu tento colocar no subtexto, eu tento colocar com o aprendizado que eu tive ao longo da vida. Como eu fui percebendo as completas situações sem lógica do que prega a direita. E aí nem estou falando de extrema-direita, estou falando da direita. A direita liberal, a direita que acredita no mercado, a direita que quer menos Estado. O quão burra era essa direita, porque ela não se sustentava sob a análise mais fraca possível. Ela não conseguia responder e atender as perguntas. Então, toda a questão da meritocracia, para mim, foi um aprendizado muito claro, observando a situação da minha mãe, que é uma das pessoas mais sábias e inteligentes que eu conheci na vida e que foi incapaz de enriquecer. E durante a minha adolescência, essa briga que eu tive com ela, né, foi durante essa minha adolescência, esse período hormonal horrível que a gente passa quando a gente é muito jovem e tudo, eu ainda tinha plena convicção de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio sucesso e pelo nosso próprio fracasso, exceto que não quando o fracasso é nosso. Ou seja, resumindo, quando o que um coach ensina para as pessoas? Esses coaches rasos dessa extrema-direita doentia. Ele ensina que para você ser bem-sucedido, basta você, sozinho, construir a sua história e fazer acontecer. Mas se você fracassar, a culpa não vai ser sua, vai ser do governo, dos impostos, da burocracia. Mas se alguém que você vê fracassar, aí a culpa é da pessoa. Uhum. Esse é o resumo da meritocracia ensinada por esses Pablos Marçais por aí. Isso bota na nossa cabeça um pensamento horrível da gente enxergar a sociedade como uma imensa disputa onde salve-se quem puder, que vença o mais forte. E aí você sai daquela posição onde que a humanidade deveria estar, que é de estender a mão para levar as pessoas para cima junto, e você simplesmente se isola numa bolha de eu preciso vencer sozinho. E aí eu comecei a enxergar tudo isso, comecei a questionar tudo isso e comecei a ver que essa direita liberal, tudo isso, não tinha nenhuma resposta satisfatória para todas essas questões. E aí foi quando eu comecei a ter uma noção maior de classes, entendimento maior de tudo que nos cerca e fui tendendo cada vez mais para a esquerda. E, Felipe, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, todo o delírio, toda a violência, com você, no caso, em particular também, depois do seu posicionamento também nas últimas eleições presidenciais, como que tem sido esses 2 últimos anos em relação à política? Eu vi que você fez um vídeo essa semana explicando a questão das apostas, explicando também o que você falou sobre o Pablo Marçal na entrevista para o UOL, mas as coisas estão mais tranquilas, apesar de haver sempre as polêmicas. Não, sem dúvida as coisas estão mais tranquilas, mas elas não estão tranquilas. Elas, elas saíram de uma situação onde havia uma inflamação generalizada, então a gente estava ali com o corpo quase morto, né? Já com aquela sepse tomando tudo, e ela agora está simplesmente num quadro que eu diria e chamaria de um quadro grave, porém não moribundo, que seria o que a gente estava vivendo e estaria, né, se o Bolsonaro tivesse continuado no poder. Mas a gente ainda vive um quadro grave. Um quadro que precisa ser enfrentado todos os dias. Não dá para relaxar, descansar, achar que a gente ganhou, agora está tudo bem. Ainda há problemas muito grandes que a gente vai enfrentar. O Lula ainda aguenta uma eleição, não tem a terceira. O que a gente vai fazer quando chegar de fato 2030? A gente às vezes empurra, fica, 2030 falta muito tempo. Não, faltam 6 anos, gente. É muito pouco tempo. 6 anos atrás o Bolsonaro estava assumindo o poder. Daqui a 6 anos a gente não tem mais o Lula para concorrer à eleição. O que a gente vai fazer? Então há sim uma série de problemas muito graves que precisam ser atacados, conversados e resolvidos. E o que eu sinto hoje é que há mais tranquilidade para se debater as coisas e menos medo. Né? O medo ainda está ali, mas ele se tornou infinitamente menor do que o que estava sendo naquela reta final do governo Bolsonaro.
Então, de fato, assim, eu torço para que a gente possa continuar com essa estabilidade, né, durante mais 4 anos a partir de 2026 e que a gente construa nesse tempo novas lideranças e que a gente tenha novas esperanças do campo progressista, do campo de esquerda, para a gente poder ver alguma diferença estrutural acontecendo no Brasil. O que já começa também a ser cada vez mais um sonho utópico, né? Porque mesmo com partidos e políticos de esquerda no poder, a gente ainda continua completamente subjugado ao poderio norte-americano, ao imperialismo. Nós continuamos sendo um país com amplas posturas neoliberais, mesmo com um governo de esquerda no poder. Nós continuamos à mercê do poder dos bancos e bancários. Nós continuamos com um forte problema na reforma agrária, com um forte problema na questão ambiental. Então, infelizmente, mesmo com a esquerda no poder, a gente tem muita dificuldade para enfrentar o sistema e o status quo desse poderio estabelecido pelos Estados Unidos ao redor de todo o mundo ocidental. E eu não tenho muita esperança para mudar isso, mas eu continuo na briga porque a outra opção seria desistir e essa opção eu não considero. Por falar nesse poderio, acho que valia a pena a gente tocar no assunto também da regulação das redes sociais. Você já foi chamado até pela Unesco para falar sobre isso. Como que você tem analisado esse quadro de disputas regulatórias no que diz respeito às big techs? Na própria conversa com o UOL, né, você falou especificamente ali da ineficácia de se tirar um perfil, né, que o conteúdo é mais importante. Mas em termos macro, assim, Felipe, o que você acha que é factível para uma regulação, sabendo que a gente está lidando também com um grande poder, né? As big techs hoje são realmente as empresas mais valiosas do mundo. Eu tenho participado ativamente de maneira internacional, até mais do que de maneira nacional, porque, não sei, talvez uma leve síndrome de Paulo Coelho, né? O reconhecimento, às vezes, lá fora, ele é maior do que dentro do seu próprio país. Aqui no Brasil, até para a gente estar com um Congresso extremamente conservador e reacionário, o debate não anda, né? Ele não anda. E eu venho sendo chamado sistematicamente para palestrar e para participar de reuniões da ONU e da Unesco no debate sobre a regulamentação das big techs. Eu participei, a Unesco ela lançou guidelines para que governos ao redor do mundo possam fazer as suas regulamentações. Eu participei da elaboração dessas guidelines ativamente, lá em Nova York, fazendo reuniões e participando para poder construir essas guidelines, dando sempre minha opinião, participando. Foi um debate muito amplo e muito bom, em torno de, acredito que 40 pessoas participaram, e eu era uma dessas pessoas, assim. Então, foi para mim um reconhecimento muito grande da comunidade internacional sobre o trabalho que eu venho desempenhando aqui no Brasil. Essas guidelines foram lançadas, eu tive a chance de poder discursar também no painel principal da ONU, né, o salão principal da ONU, falar sobre isso, mas aqui no Brasil parece que não há espaço para se falar sobre. Então, por mais que lá fora queiram me ouvir, aqui no Brasil não querem nem ouvir a mim nem a ninguém, porque foi convencida, a população se tornou convencida de que um projeto de lei que tente regulamentar Big Techs é um projeto de censura. Isso é, de fato, de uma ignorância absoluta, porque quando você coloca, de fato, as coisas no papel, você percebe que apenas com uma regulação, por exemplo, você pode impedir que um ministro do STF tenha tantos poderes assim na hora de tomar uma decisão referente ou a uma plataforma ou a um perfil numa plataforma. Ou seja, sob a ótica da extrema-direita, se eles querem tanto enfrentar esse poder que o Xandão tem, né, o Alexandre de Moraes tem, então que eles lutem por uma regulamentação, porque é só com a regulamentação que a gente cria e estabelece o rito processual. Como vai ser? Pode ou não pode banir perfil? A justiça pode pedir ou não? A justiça pode derrubar conteúdo ou não? E de que forma esse conteúdo é derrubado? Isso tudo é regulação. Então, enquanto essas pessoas não entenderem isso, a gente vai continuar com o debate paralisado no Brasil e a gente não vai acompanhar o resto do mundo. A União Europeia já passou e já foi aprovado e já está funcionando o seu sistema regulatório para as big techs. O Twitter, inclusive o X, né, está sendo alvo agora de investigações para poder dar respostas sobre a aplicação das leis. E se não for, não seguir a legislação, vai ser banido de lá também.
E aqui no Brasil, infelizmente, qual foi a legislação que a gente precisou para poder fazer com que o X tomasse alguma atitude e ele decidiu não tomar? Foi uma legislação analógica. Foi uma lei de antes do processo digital, que diz que a empresa estrangeira, para ter operações no Brasil, precisa de um representante em solo brasileiro. Isso não é uma lei digital. Não estou falando que isso não vai estar na lei digital, talvez esteja, mas olha que terrível é a gente ter que ficar apelando e correndo atrás de leis antigas para tentar pedir para que essas empresas ajam em conformidade com as leis brasileiras. Então, enquanto a gente não tiver essa conscientização pública, a gente não vai sair do lugar. Queria ainda nesse assunto de não é regulação, né? Mas é dos efeitos da internet sobre as nossas psiques, né? No livro você fala um pouco disso, você cita aquele livro Geração Dopamina, que inclusive aí na lista dos mais vendidos, que o seu aparece em primeiro, esse livro está lá muito bem posicionado também, né? Terceiro ou quarto lugar. A própria Companhia das Letras também acabou de lançar aqui no Brasil um livro muito interessante sobre isso também, que é o Geração Ansiosa, sobre o que o excesso de telas faz com as crianças. E o início da sua carreira foi esse, né, Felipe? O YouTube para crianças e adolescentes. E o Lucas ainda faz esse trabalho. Como que você avalia isso hoje, né? Pensando se você tivesse um filho ou uma criança próxima a você, o que é para você essa relação da infância com as telas, com a internet? Quais os riscos? Como isso pode ser minimizado? Há hoje todo um estudo, já vários estudos, né, publicados a respeito disso. E eu fiz um profundo estudo sobre exposições a telas e as timelines infinitas de vídeos curtos, que é uma grande crítica minha. E inclusive no projeto de lei 2630, que eu tive a oportunidade de ser ouvido, né? Aquele período em que o Orlando Silva era o relator, eu fiz diversas reuniões, diversas chamadas de vídeo, conversas, ligações, e pude de alguma forma influenciar. A nossa legislação, a 2630, ela ia ser a primeira legislação no mundo a proibir a timeline de slot machine, né? Que é como a gente chama, que é a timeline que simula uma máquina de cassino, né? Que é essa linha do tempo infinita, que você vai arrastando e toda hora vem um vídeo novo muito curto. E que isso vicia principalmente crianças. E isso está documentado, registrado, estudos absolutamente consolidados e já é consenso científico. Então nós íamos nos tornar o primeiro país do mundo a abolir essa droga que existe hoje, que se chama timeline infinita de vídeos curtos. Só que o 2630, infelizmente, não foi para frente por causa do Arthur Lira. O enfrentamento em relação a telas na infância, ele precisa ser feito de maneira sábia. Não adianta querer vir com o proibicionismo e com a moralidade, porque você não vai chegar a lugar nenhum, não vai resolver o problema. Foi feito pela Alana um estudo, uma pesquisa, que mostrou números que, embora parecessem otimistas, quando eu falei com o pessoal da Alana, eu falei, esses números não são bons. Porque, na minha interpretação, eles não estão mostrando uma preocupação dos pais com as crianças e as telas em relação ao que elas geram de fato. Isso é moralidade, isso é moralismo. Foi o que eu falei para eles. Por quê? Porque apareceu, por exemplo, que 50 e poucos por cento dos pais acham que jovens até 14 anos não devem usar telas. Mas também apareceu que 65, mais ou menos, 65% desses mesmos pais acham que jovens até 14 anos não devem ter acesso a videogame. Então nós temos aí um aspecto preocupante de puro moralismo e desconectado da realidade. Então não é que a gente tem que banir telas para jovens até 14 anos, a gente precisa ouvir os especialistas. O que dizem os especialistas? O que há de consenso hoje é que de 0 a 2 anos de idade é zero. Nenhuma criança ou bebê de 0 a 2 anos de idade deve ter nenhum contato com qualquer tipo de tela. Televisão da sala, celular, tablet, não importa. A partir dos 2 até os 6 anos, que é aquela tenra infância, você tem uma limitação aí de em torno de 1 hora, porém com acompanhamento junto do responsável. Nunca deixar sozinho. Nunca colocar, como a gente vê o tempo inteiro em restaurantes, o filho do lado com um tablet assistindo o que ele quiser enquanto os pais conversam no restaurante. A partir dos 6 anos de idade, começa a haver uma maior flexibilização disso, mas é preciso fazer isso de maneira estudada, seguindo o que dizem os especialistas. Não adianta vir com um discurso moralista
proibicionista, porque qual vai ser o resultado disso? A criança vai encontrar meios, ela vai driblar, ela vai dar o seu jeito. Então é preciso debater o assunto com maturidade e com menos moralismo. Isso é o que eu defendo. Tem um capítulo ali em que você descreve bastante algumas pessoas, né? Aquele Jordi, e quem mais aqui, né? Tem o Nicolas Ferreira, Daniel Silveira. O Luciano Hang, né? Sim, sim. Esse perdeu para Malafaia. mim 5 na justiça. O Luciano Hang, ele é penta. Eu sou pentacampeão em cima desse. Esses processos continuam, você ainda tem muitas coisas pendentes na justiça. Como é que tá a sua Muita vida? coisa. Muita coisa. Tipo, Olha, a Antônia Fontinelli é uma. Foi morar nos Estados Unidos, tem um monte de condenação, tem 2 condenações transitadas em julgado para ela pagar de multa. Não é nem para mim, é para o Estado. Porque ela foi condenada criminalmente em 2 processos meus criminais. uhum. Não aparece. Não dá para citar. Será que fugiu? Uma pessoa que sempre bateu no peito para falar que é super corajosa, que ninguém amedronta. Por que tá morando nos Estados Unidos agora? E por que não paga o que deve aqui no Brasil? Porque tá devendo. Tá devendo ao Estado. É devedora hoje. Então a gente está lutando para conseguir fazer com que ela pague. E tem também os processos cíveis que continuam rolando contra ela e que, se rolarem condenações, a gente também vai cobrar esses pagamentos. Ela está devendo dinheiro aos meus advogados também. Porque dentro dessas sentenças criminais, ela foi condenada a pagar custas processuais dos meus advogados. Não pagou. E não paga. E sumiu nos Estados Unidos. Então tem ela, tem o deputado Hélio Bolsonaro, que foi condenado também a pagar agora, depois de 4, 5 anos, que ele foi ser condenado a pagar a indenização a mim e ao meu irmão, mas tá também o processo demorando horrores. Tem um monte. Assim, que agora até vai fugir. Eu acho que o único que de fato pagou até agora foi o Carlos Jordi, por ter sido o primeiro grande caso, mas vários outros ainda estão rolando e eles vão ter que dar um jeito de pagar ou fugir do Brasil, né? Tá. Bom, saindo desse assunto desagradável, para a gente voltar um pouco para o livro e se encaminhar para o final, você lançou também um clube do livro, né? E aí tinha até a promoção ali na pré-venda da Amazon, que foi um sucesso enorme. O que você espera com esse clube do livro, Felipe? É uma certa tendência, né? Muito legal. Várias pessoas que têm uma penetração grande na internet têm lançado esses clubes do livro fora do Brasil. O que você espera? Que cara ele deve ter? Olha, o objetivo principal é fomentar a leitura no Brasil, né? Eu sempre cito esse número, que para mim é um número muito alarmante. Entre outubro de 2022 e outubro de 2023, apenas 16% da população brasileira comprou um livro. 84% da população não comprou livro nenhum. Isso para mim é um sintoma terrível para qualquer cultura, para qualquer nação. A literatura é a nossa principal arma, principalmente no enfrentamento da extrema-direita. Sim, leitura de ficção, leitura de distopia, leitura de reportagem, leitura de tudo. Porque é somente através da leitura que você se arma, você consegue enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas, você consegue fazer análises sobre situações que você jamais vai viver. Então a leitura ela é fundamental para a independência de um povo. E o Brasil, infelizmente, lê pouco em relação ao tamanho da população que tem. Então, quando eu criei, foi, poxa, se eu puder influenciar 0,1%, sabe, eu quero, porque a literatura transformou minha vida, eu devo tudo à literatura. Então, por isso eu criei o clube está fazendo um sucesso enorme, eu realmente não esperava que fosse ter tanta adesão, tanta gente participando, né, da leitura do mês. Nós lançamos dois lançamentos de leitura, né? O primeiro foi o Fahrenheit 451, que foi um enorme sucesso, e o segundo foi Corpos Secos, que é um livro brasileiro que não tinha vendido uma quantidade considerável de obras, né? E a gente conseguiu fazer explodir em vendas pelo Brasil inteiro. Então, isso é o que me orgulha, é vender livro. Eu não ganho nada com essas vendas, eu não tô ganhando nada. Se alguém vai lá e compra Corpos Secos por causa do clube, eu não tô ganhando nada com isso. Então, para mim, é de fato uma ação de fomento à leitura. E aí a pessoa pode, obviamente, se tornar uma assinante do clube, e lá dentro ela tem um conteúdo que a gente tem produzido que está sendo fantástico, porque é uma nova experiência literária. Você vai desbloqueando conteúdos de acordo com as páginas que você vai lendo, e você vai criando uma relação diferente com a obra, onde tudo vai sendo explicado.
você não perde nada. Então, para leitores iniciantes, principalmente, acaba sendo uma ferramenta muito boa, e a gente tem recebido relatos fantásticos das pessoas que começam a ler por causa do clube. E é exatamente isso que eu busco. Você fala bastante de autores mais teóricos que você leu. Bom, você cita bastante o Chomsky, mas você gosta também ou lê literatura de ficção? Sim, inclusive o clube é de literatura de ficção. Assim, vai ter livros, né? Teremos livros que serão não ficção, como o meu livro, que vai ser a leitura de outubro, é um livro de não ficção. Mas os outros dois foram livros ficcionais. Eu sou completamente alucinado por ficção desde os meus 11 anos de idade. Eu leio livros teen, por exemplo, é uma paixão, aquele prazer culpado que a gente tem, né? Que é guilty pleasure, que é quando você tem um prazer por uma coisa que as pessoas julgam como raso ou inferior. Então, por exemplo, eu li toda a série de A Seleção, que é uma história sobre princesas que concorrem para ficar com o príncipe. Eu Ah, li é? todos os livros, li, lógico. Eu tenho que saber por que meu público está lendo. Obviamente, eu tenho um público muito grande, eu tenho adultos, tenho crianças, mas os adolescentes são muito presentes, então eu preciso entender o mundo deles. Por exemplo, eu li todos os livros publicados pela Cassandra Clare, e são muitos. Fiquei até amigo dela no Instagram, trocamos mensagens, ela me mandou livros autografados. Então eu tenho esse fascínio pela literatura de fantasia. E aí, dentro do clube, a gente está meio que custando a conseguir decidir qual vai ser o livro, porque tem muito livro para a gente escolher, né? E a ficção, para mim, ela é, de novo, uma das principais armas da humanidade contra a, a visão única dos assuntos. Ou seja, através da ficção e somente através dela, a gente consegue, de fato, imaginar o mundo. E imaginar o mundo é criar um mundo. Por isso que eu digo que a leitura ela é um ato de criação. Ela é talvez a única forma de consumo de entretenimento onde quem cria é, de certa forma, você. Você é o coautor da história. Por quê? Porque o escritor ele deixa as palavras e ele cria a narrativa e os diálogos, mas é você que imagina. Então, quem leu Harry Potter sem os filmes, né? Uma pessoa imaginou tudo de uma maneira, outra pessoa imaginou de outra completamente diferente. Por isso a leitura ela é um ato criativo. E aí entra, obviamente, o fator criatividade. Não há nada mais importante na formação e desenvolvimento da criatividade do que a leitura. E eu tenho um estudo profundo sobre criatividade, que vai ser transformado em um curso mais para frente, que fala exatamente sobre isso. Então eu tenho muito interesse também do fomento à criatividade através da leitura. Bom, vou, antes da gente encerrar, ler uma frase mais aqui que eu separei do seu livro, que é: olhando para o passado, eu diria que mereci todo o ódio que me foi dirigido. Eu Você. mereci, eu mereci pelo. O que eu digo em relação a isso é: a gente paga o preço dos nossos erros e a gente tem que pagar o preço dos nossos erros. Tudo que eu fomentei de ódio contra o Lula, contra a Dilma, contra a esquerda, contra os progressistas, eu paguei esse preço. O ódio que foi direcionado a mim até 2018 é um preço que foi um preço que eu achei justo de ser pago. Agora, o que acontece depois, a partir de 2019, principalmente depois da ação na Bienal, ali eu já considero que já não é mais um preço justo a ser pago. Ali já é um ódio que é sistêmico, que é coordenado, que tem o objetivo de arruinar, de destruir. Então, esse outro ódio é que eu não considero que é justo que eu enfrente. E o livro detalha bem como esse ódio foi sendo construído, né, e inventado. Tem uma cena especial também, a da sua mãe ali é forte, e depois tem o cafezinho da Dilma, né? Que essa a gente deixa para quem for ler o livro, que é o momento em que a Dilma te oferece um café, né? Foi um momento bem especial na minha vida. Tá bom, Felipe, obrigada por esse bate-papo. Boa sorte com o livro. Boa sorte na Flip.